Muito bem, estamos de volta e o tempo passa, o tempo voa, não é? Ó, esse é o último bloco do nosso programa, mas você vai continuar ligado e ligado aqui com a gente, porque na sequência tem Saúde e Bem-Estar com o meu querido Fernando Rocha. Ó, beijo para você, Fernando. Saúde e Bem-Estar que trata saúde com um conceito mais amplo, além do corpo, né? Entrando a alma, a mente. Tudo isso que a gente falou do Chico Xavier também tem a ver com saúde mental, muito a ver com o nosso programa também Saúde e Bem-Estar, tá bom? Legal demais. Aliás, todos os nossos conteúdos do canal Viver Brasil ficam à sua disposição no YouTube e agora também no site, que é o www.canalviverbrasil.com.br. E aí você pode assistir na hora que você quiser, com quem você quiser, né, do jeito que você quiser, sem ficar preso a essa ideia de grade, né? Esse nome até não gosta de grade de programação. Não. Assista na hora que você quiser, liberdade para você. É uma nova proposta audiovisual aqui do nosso canal Viver Brasil, tá bom? Bom, vamos entrar agora no jornalismo. Fabiana, eu me assusto muito quando eu vejo assim, não é, jornalistas, principalmente repórter de rua, que é uma questão básica, é o básico do jornalismo, e apesar de ser o básico, é o grande auge também, né, a coisa da reportagem. Isso é muito bacana, eu sou professor, né, de comunicação, os alunos gostam, as alunas gostam. Mas há uma agressividade recente, não é, contra o jornalismo. Por que isso, hein, Fabiana? Eu imagino que os tempos, que os últimos anos que a gente viveu, né, os últimos 4 anos que a gente viveu foram muito pesados para o jornalista, né? Houve essa bipolaridade aí, né? Essa divisão aí, e a gente ficou no fogo cruzado. Então, a profissão acabou sendo muito desvalorizada. Então, teve algum momento que eu falei, olha, hoje o papel do jornalista não vale nada. Mas eu acho que é completamente o contrário. Eu acho que hoje o jornalista tem um papel fundamental para desmistificar exatamente tudo isso que está acontecendo e para ir contra essas fake news. Porque hoje o que acontece? Todo mundo acha que produz notícia isso, hoje. Exatamente. As redes sociais vieram com essa força, né? Então, que por um lado é uma coisa legal, as pessoas... porque hoje é tudo muito rápido, né? hoje não tem o furo de reportagem, né, Elisa? Exatamente, a gente percebe isso. Exatamente. Mas ao mesmo tempo todo mundo manda notícia, eu falo isso porque eu trabalho numa TV e aí a gente recebe o tempo inteiro vídeos e notícias, e se a gente não checar, se o jornalista não checar, a gente coloca fake news no ar, a gente coloca informação errada no ar, isso é diariamente. Então eu acho que o papel do jornalista, que foi muito massacrado nos últimos anos, eu acho que ele tem um papel fundamental. Sem o jornalista, a informação ela perde totalmente a credibilidade, o valor, porque não é porque você tem um celular, porque você estava lá na hora do fato, da tragédia, e você filmou e você acompanhou, que você apurou aquilo de verdade. Sim. Você pode estar criando uma notícia, a gente sabe muito bem disso. Muitas notícias foram criadas nos últimos anos e todo dia a gente recebe uma fake news. A gente recebe. Fabiana, você acha que a gente deveria trabalhar, por exemplo, assim, nas escolas, lá no ensino fundamental, no ensino médio, essa questão da comunicação, por exemplo, checar notícia? Eu acho que é fundamental. Eu acho que não só checar notícia, eu acho que a gente tem que trabalhar a questão da ética, né? As pessoas estão perdendo completamente a moral, a ética, né? Elas acham que o que elas acreditam é que é verdade. Então, eu acho que passa por aí também. Não é só... A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê hoje, que eu recebo, e ficar compartilhando qualquer informação. E a gente tem esse hábito. Tem mesmo. Porque eu também, às vezes eu recebo uma notícia e eu fico tão impressionada que eu mando aquilo para o editor-chefe ou para um outro colega e a pessoa fala, não é bem assim. E eu falo, por que eu não apurei isso antes? Eu, enquanto jornalista. Então, eu acho que esse é um papel que o jornalismo não é infalível. Não é infalível, sempre claro. Tivemos problemas e tal. Exatamente. Mas você tem quem recorrer. Existe uma legislação que... Exatamente. Então, a gente tem uma responsabilidade também. A gente paga um preço. Muito grande. A gente paga um preço. Então, eu acho que isso tem que ser ensinado em escolas. Fabiana, se você me permite, essa tal liberdade de expressão, né? Sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Eu posso falar o que quiser. É um desrespeito, né? Então, eu acho que aconteceu isso, perdeu esse limite, assim, né? Essa referência que a gente tinha. Hoje as pessoas falam, acreditam naquilo, é liberdade de expressão, e aí comete um monte de crime, de preconceito, de ofensa, né? Então, eu acho que tem que ter esse controle. A gente tem que trabalhar isso nas escolas, talvez. Fabiane, como mulher, você já tem um tempo já de jornalismo. Quantos anos, mais ou menos? Eu me formei, tá bom, eu vou denunciar. Ela não vai falar a idade. É porque eu me formei em 98. Isso. Eu tenho 98, já vou fazer 23 anos? Isso. Não, 25 anos de formada.
Isso. Eu estudei no Cefet. Em que ano que você estudou? Em 89. Ah, não estava. 89, 90. Você sente que o mercado mudou ou o mercado ainda é muito fechado para as mulheres? Assim? Eu acho que o mercado está mudando. Ele continua fechado, mas eu acho que ele está se abrindo para a diversidade. A mulher entra nesse espaço, a mulher, o deficiente, o negro, as pessoas homoafetivas. Eu acho que está se abrindo, que é fundamental. Mas eu acho que para a mulher sempre foi muito fechado. O mercado, não só o mercado para jornalista, não, sabe? Eu acho que o mercado no geral, assim, algumas profissões sempre foram muito para homens. Eu falo na TV onde eu trabalho mesmo. Sempre os cargos técnica. A parte técnica era muito masculina. Cinegrafista, hoje tem 2 mulheres lá, mas assim, eu conheci uma que trabalhou na TV. Mas você até falou, hoje tem 2 mulheres. Hoje tem 2 mulheres como cinegrafistas. Isso é muito pouco, né? A gente está em 2023, é muito pouco. E nos cargos de chefia mesmo, quando eu entrei na TV Globo aqui em Belo Horizonte, era sempre os homens nos cargos de chefia. E hoje está mudando isso, está se abrindo mais. E para a mulher negra ainda pior, né? A gente está vendo que agora a gente está ganhando espaço. A questão da cota foi fundamental, né, para essa reparação histórica. Eu acho que a gente está ganhando aos poucos, mas ainda está muito lento. Eu acho que ainda pode melhorar muito ainda. Tem muito. Para quem quer entrar no jornalismo, fazer jornalismo, que dica que você daria? A gente tem que acreditar na nossa profissão, né? Começa por aí. E eu acho que estudar primeiro, acreditar, ter muita resistência, porque é um mercado pequeno também, né? E é isso que a gente está falando. A rede social hoje chegou trazendo muita notícia, então tem muitos lugares que está só reduzindo, né? Só enxugando o quadro de funcionários. Então, eu acho que a gente tem que criar novas alternativas e aproveitar as oportunidades. Eu acho que a rede social é um caminho para os jovens entrarem com jornalismo e acreditar nessa profissão. Gostar do que faz, né? Porque às vezes dá tanto desânimo assim, quando a gente vê as notícias. E eu vou dar um exemplo assim, do que aconteceu nos últimos tempos, o caso da Terezinha, que é uma mulher que acusada e está sendo acusada de ter cometido maus tratos com criança. E a gente recebeu uma foto dessa mulher. E teve alguns meios de comunicação divulgaram a foto dessa mulher e a gente preservou. E aí a gente descobriu que realmente, ainda bem que a gente não divulgou a foto dessa mulher. Então, assim, são esses cuidados. Então, para ser jornalista não é simples assim, não é só aparecer na televisão, não é só assinar o nome. E a audiência a qualquer custo também, né? Exatamente. O jornalismo vítima dessa audiência a qualquer custo. Erra muito, peca muito. Muito então, perigoso. Assim, é muito perigoso. Tem que acreditar, gostar e ser uma pessoa ética. Tem que ter isso. Os bons e maus profissionais em todo o setor, lugares, né? Todos os lugares. E tem muito a cobrança hoje dessa questão da audiência, por conta da rede social. Hoje todo mundo... Você consegue a notícia rapidinho, você não precisa assistir o jornal mais. Está mudando radicalmente. Quando eu tinha 25 anos, eu participei de um festival e o show principal era da Simone, que era uma grande cantora. E aí no final a gente cantou com ela, fomos para o camarim, ela conversou com cada um e ela fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou como eram os nossos shows e para quantas pessoas a gente costumava cantar. Ela tinha cantado para 10 mil pessoas ali. E eu disse para ela, eu faço show para 250 pessoas e tal. Ela me olhou e disse assim, aproveite, saboreie, sabe por quê? Porque essas 10 mil pessoas que estavam aqui para me ouvir hoje, em pé, tomando cerveja, elas não perceberam o que aconteceu. Verdade. E naquele dia eu pensei, eu já tinha vivido uma experiência que eu tinha participado de um outro festival com 45 mil pessoas e jogaram garrafas em mim no palco. Uau. Porque o show principal era do Raça Negra. Perfeito. E aí eu estava lá ao piano, um quinteto de sopros, cantando uma música para 45. Eu pensei, 45 mil pessoas, vai ser o máximo. Não era o público, né? Às vezes não é isso, né? Não é audiência. E eu estou falando isso porque nessa mudança do mundo, do jornalismo, da comunicação, da arte, da música, hoje, da mesma forma que tem jornalista em todo canto, tem compositor em todo canto. Sim. Todo mundo é compositor. E quando você vai falar, você pergunta assim, tá bom, você é compositor? Sou. Quais são os 7 elementos de uma canção? A pessoa diz, eu não sabia nem que tinha um, quanto mais tem 7, né? Tem que estudar, né? Tem que se dedicar. E onde eu quero chegar nisso? Eu entendi, e um jornalismo vai ser, tenho a sensação que vai acontecer algo parecido, que a gente vai trabalhar para determinados nichos, onde ali é reconhecido o nosso valor. Mais focado, né? Aquela ideia de você servir a grandes audiências, a minha sensação é que as pessoas sérias não conseguirão mais servir a grandes audiências. Faz muito sentido. É uma sensação.
sabe? Então eu olho e digo, eu tenho 300, por exemplo, o nosso espetáculo agora, é um público de 400, 500 pessoas no teatro. Tá legal demais, né? Tá muito bom isso. Se as pessoas vão e se concentram, né? É porque é isso que você estava falando no começo, essa questão de tirar foto. Hoje todo mundo quer gravar, Nossa, quer tirar espetáculo foto. é uma falta de respeito, inclusive. Não é? A gente proíbe. Vocês proíbem? Eu acho Olha isso só. absurdo. Eu tenho um irmão que às vezes eu falo com ele, você não vai gravar, ou às vezes alguma coisa que está acontecendo, ele falou, eu vou guardar na retina. E isso é muito importante, a gente tem que prestar atenção. A experiência, né? E quando você fala assim, a dica que você dá para os estudantes, eu acho que eu dou uma dica para ser um bom jornalista, que eu acho que a cada dia eu lembro muito disso, a gente tem que saber ouvir. Eu acho que a gente tem que ouvir. Para você contar, para você reportar, você tem que saber ouvir, começa por aí. Você não é a notícia, você não pode estar em primeiro plano, então eu acho que você tem que saber ouvir, porque você pega a essência da história, você pega... Pode mudar completamente a pauta de acordo com a resposta da pessoa. Com a resposta da pessoa. Porque a gente chega querendo aquela resposta, a gente fala isso aqui sobre o Chico Xavier, que vai encaixar na matéria. Não, muda completamente. Então acho que para ser um bom jornalista, você tem que aprender a ouvir. Boa, muito bom. Por isso que eu sou fã da Fabiana, sabe? Você está ouvindo ela, né? Numa das minhas canções, chamada Rio da Vida, tem uma frase que eu colhi e coloquei lá, que é: toda história tem pelo menos 3 lados. O seu, o meu e a verdade. É verdade, Ótimo isso. Agora, aquela história do Chico com 2 jornalistas foi bem emblemática, né? Os jornalistas Davi Nasser e Jamanzon, da época da revista O Cruzeiro, conhecidíssimos, né? Isso. Foram a Pedro Leopoldo, construíram uma reportagem, de alguma forma, denegrindo. Isso é spoiler do espetáculo, mas pode... Você não pode falar denegrir. Pois é. Então aí, ó. Sensacionalista, vamos dizer assim. Sensacionalista. E, de fato, criou um ambiente muito constrangedor para o Chico. Ele ficou sem dar entrevista depois desse episódio. Ele ficou resistente. De 44 a 68, até que o Saulo Gomes, né, conhecido como repórter do Chico, em 68, abriu esse espaço porque deixaram assim, muitas marcas. 40 anos depois desse episódio, em 44, o Davi Nasser publicamente pede desculpas a Chico Xavier. Quem quiser saber vai ter que ir no espetáculo. Nós vamos falar. Mas eu preciso... Mas as desculpas não aparecem, não então aparecem. Foi ótimo você contar. E ele pede publicamente desculpa, então. Pediu. Tá, publicamente. John, vamos lá. Agora eu quero saber da luz aí, desse festival. Festival de Luz, né? Promovido pela Fundação Cultural Chico Xavier. Não é uma entidade religiosa, a Fundação. Não tem fins lucrativos e nem vínculo político partidário. Qual que é o objetivo central da Fundação? Divulgar os valores que sempre estiveram presentes na vida do Chico, pelo viés da cultura, sem qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião. Uma das atividades da Fundação é o festival que acontece desde 2016. Interrompemos agora na pandemia, então, portanto, 3 anos. 2019, nós fizemos o nosso último, e agora volta com o tema felicidade. A cada festival tem um tema. O primeiro, respeito pelas diferenças, que era o que mais me chamou a atenção em Chico Xavier. Segundo, diversidade e inclusão. O terceiro, tolerância. O quarto, gentileza. E agora, felicidade. Então, a programação, que começa a partir do dia 31 de março, sexta próxima, de sexta 31 ao dia 2 de abril, que é o aniversário do Chico. Então, normalmente, o festival acontece na primeira semana de abril. Esse agora de 31 a 2. Programação toda cultural. Então, o musical, um cisco, em praça pública. O evento é absolutamente gratuito, como o Chico gostaria que fosse, para que todos tivessem acesso a essas informações. Mas me conta uma coisa, mineiro gosta de comida, né? Vai ter pão de queijo, cafezinho, vai ter um circuito cachaça. Gastronômico. O Chico gostava de comer também, né? Eu comi muito bem. Aliás, sabe o que nós fizemos no primeiro circuito gastronômico? Não. Pegamos a comida que o Chico mais gostava. Sabem qual é? Não. Frango ensopado com farofa de abobrinha. Gente do céu. Reunimos 12 restaurantes da cidade. E cada um... não acredito. Cada um deu o seu olhar, considerando aqueles ingredientes obrigatórios. Concurso Chico Xavier. Hoje, o Pedro Leopoldense eleito é José Issa Filho. Eu costumo dizer que 2 pessoas conseguiram entender a alma do Chico. O primeiro foi o poeta
Pedro Leopoldense José Issa Filho, já falecido. E a gente está prestando uma homenagem. A comida que ele mais gostava era a costela bovina. Esse pessoal tem bom gosto, hein? Bom gosto. Esse pessoal de Pedro Leopoldo tem bom gosto. Então, os restaurantes parceiros estão já preparando, que já começou dia 18 de março, e estão dando esse toque especial, considerando o ingrediente carne... a costela bovina. Muito bom. E a segunda pessoa, e eu gostaria de destacar isso, o Plínio não conheceu o Chico. E quando eu assisti esse musical, e fui, confesso, já falei para o Plínio, fui desconfiado. Mineiro, esse negócio não vai dar certo. Um amigo meu falou o seguinte, vai na frente. Isso. Se você gostar, você me avisa. O outro mais desconfiado ainda. É um teatro musical. O Chico canta, dança, sapateia, assobia. E aí, quando eu vejo o espetáculo, em 2015, foi o primeiro momento que foi apresentado numa primeira versão, olha, eu me emocionei do princípio ao fim. Trouxemos esse espetáculo em 2018, onde apresentamos no ginásio esportivo para 4.000 pessoas, e o encantamento continua. Boa. Espero que todos venham conhecer a alma de Chico Xavier, né? E o Plínio, através da arte, uma linguagem universal, conseguiu expressar isso assim com uma beleza, com uma profundidade. Muito bom. E a oportunidade de conhecer Pedro Leopoldo também, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos chegando ao final. Plínio, vamos lá. Nós temos uma apresentação agora em Belo Horizonte, hoje, né? Hoje, 9 horas da noite, no Teatro Valorec, Brasil Valorec. Maravilhoso ali, porque é um ótimo teatro, ele é íntimo, ele tem uma acústica formidável. O teatro foi generoso conosco e nos permitiu montar no dia anterior, Perfeito. O que nos deu condições de um refinamento técnico. Como a gente ficou na pandemia parado, é a primeira vez, a gente estava antes da pandemia, a gente ia fazer Belo Horizonte e depois ia para 22 cidades. Sim. No dia que foi anunciado que tudo ia fechar, até na época a minha sócia falou, Plínio, não, fica tranquilo, daqui a um mês tudo retoma. A gente ficava assim mesmo. Então, a gente recomeça aqui, agora. Então Poxa, eu tive que repreparar o elenco, trazer novos atores. Para você ter ideia, um dos atores faleceu durante esse período, e ele era meu assistente de direção e fazia um dos papéis principais. Então a gente renovou o elenco. Tem um menino incrível chamado Murilo Lima, é um negro que faz o papel do Chico criança. E eu olhei para ela porque é muito importante a gente, nesse momento do país, mostrar que não é a cor da pele, mas a oportunidade que todas as pessoas de todas as cores necessitam ter. Se você der chance, as pessoas brilham, seja qual for a cor. E ele está no espetáculo não por ser negro, ele está no espetáculo porque ele é incrível. E aí eu olhei para ele e falei, nossa, além de tudo, eu só me dei conta de que eu tinha um Chico negro depois que ele já tinha sido selecionado. Chico não era branco. Ele era retinto, né? Sim. Se fala retinto hoje em dia, não é isso? Mas ele era negro. Negro. Ele poderia se autodefinir como negro, sem problema. Então, assim, por isso para mim foi muito importante. E hoje à noite, 9 horas da noite, Teatro Valorec. E no sábado da manhã também. Isso. E no dia 31, lá em Pedro Leopoldo, muito na bom. praça. Para comer a costela. E eu aposto com você, quem assistir hoje, assistir amanhã, vai querer assistir de novo lá na praça. É verdade. E é um outro espetáculo, né? Na rua, né? É diferente. A emoção, ele é muito emocionante. Eu lhe digo, é muito emocionante. Eu sento para assistir pronto. E quando eu me vejo chorando, eu digo, meu Deus, eu escrevi isso, eu cantei isso, e eu me emociono, porque me transcende. De uma certa maneira, nesse espetáculo, eu fui igual ao Chico, é quase uma psicografia. Obrigado, viu, Plínio? Parabéns. Obrigado. Portas abertas para o compositor também, tá? Sim, já tem gente, produtores daqui me procurando para trazer os outros espetáculos, 10 espetáculos, o Chico é um deles. Você está nas redes sociais? Estou nas redes sociais. Eu não ligo muito para redes sociais. Tudo bem, né? mas você está. Estou lá, tem uma equipe que cuida. Qual que é? @ Plínio Oliveira Oficial no Instagram e no Google. Eu tenho uma alegria. Se você puser Plínio Oliveira, eu tô lá. Você tá bombando lá. Se puser Érico Veríssimo, talvez não apareça. Já superou. Que humildade. Adorei. Humildade é pé no chão. É realidade. As redes sociais são injustas. E essa é a prova. Essa é a prova. Verdade. Fabiana, vamos lá. Quem quiser te encontrar nas redes sociais. Nas redes sociais, Fabiana Almeida BH. Mas eu tô todo dia no MGTV, de segunda a sexta, às vezes no fim de semana, sábado também. No MGTV primeira edição começa depois do Mais Você, 11h45. Tá todo mundo convidado. E quem quiser me acompanhar, saber um pouquinho da minha vida, do meu trabalho, eu tô lá, Fabiana Almeida BH. Algum projeto fora TV? Ultimamente eu estou
Projeto preparando. Me preparando, mas por enquanto nada. Nada ainda? Nada, Tá muito bom. trabalho. Eu estava querendo um furo aqui de repórter. Não. Eu acho que todos nós aqui já almoçamos muito com a Fabiana. Com certeza. Ué, muitas muitas vezes. né? Muito obrigado, Fabiana. Parabéns. Eu que viu? agradeço. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada por ter participado com vocês. Foi uma honra. Não, eu tô me sentindo aqui honrado. O John, eu sou fã. E Plínio, conheci, agora. grande prazer. Muito bom. Viu? Sucesso. Obrigado, viu, também. gente? Parabéns, tá? Muito obrigado pela possibilidade do diálogo. Isso é que é importante, tá? Maravilha. Valeu demais. Você que está em casa, onde você estiver nos acompanhando, muito obrigado pela audiência e com certeza os horizontes se abriram. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei. Você é ótimo, Elis. E eu sobrei. Eu sobrei.